Nosso bom dia a todos. Como de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concede. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Este domingo muito especial, em que comemoramos o Dia das Mães, a quem endereçamos os nossos cumprimentos a todas, nós vamos receber para a exposição doutrinária nosso companheiro Marcelo Megacelano, que iniciou suas atividades espíritas aqui nesta casa, na evangelização infantil, passando pela juventude, pela mocidade espírita, e hoje, residindo em Curitiba, continua nas atividades da doutrina lá na capital. É um irmão muito estudioso e querido, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui novamente, nessa casa tão querida. E como nós sempre dizemos, somos muito gratos a Jesus, pois Ele conhece mais do que ninguém as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e com certeza se permite que a gente venha aqui falar do Evangelho, falar do Espiritismo. Não é por mérito, mas é por necessidade. E hoje, um dia tão especial, o Dia das Mães, e a gente parabeniza todas as mães. E eu, quando estava pensando no tema, claro, a gente pensa em falar sobre a maternidade, ou sobre a Maria, mãe de Jesus, que normalmente se fala, mas eu pensei em falar outra coisa. Eu pensei em falar sobre o porquê existe a maternidade. Por que cada um de nós é acolhido num ventre materno para viver uma vida material? Então, e para falar disso, eu escolhi uma personagem do Novo Testamento, que é a mulher, não tem o nome dessa mulher lá, mas a passagem ficou conhecida como a mulher com fluxo de sangue. Mas antes de entrar na passagem, eu gostaria que nós refletíssemos sobre uma questão. Por que estudar o Evangelho? Por que simplesmente não trazer aqui questões da doutrina espírita? Por que ir no Evangelho? Então eu trago um texto que Kardec fala na questão 59 do Livro dos Espíritos. Depois de falar várias coisas, ele está tratando aqui sobre Adão e Eva, ele fala assim: dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Porque infelizmente a gente vê que existe um preconceito contra a Bíblia no meio espírita, de quem ainda não entendeu. E o próprio Kardec diz, não, ou seja, não há erros na Bíblia. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então o problema não está na Bíblia, o problema está em quem lê a Bíblia. E depois, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, e fica aqui, Kardec dá tanta reverência ao Evangelho que ele escreve um livro para interpretar o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que todos nós conhecemos essa obra. E lá na introdução ele fala assim: muitos textos da Bíblia e dos livros sacros parecem de uma forma ininteligíveis e até mesmo
de uma forma assim, parece uma coisa tão errada, né? Mas ele fala assim, porque falta a chave de interpretação. Então algumas passagens da Bíblia parecem até uma loucura, uma coisa absurda. Mas por quê? Porque falta a chave de interpretação. E Kardec vai dizer assim, que essa chave está completa no Espiritismo. Então, se Jesus permitiu que a doutrina espírita trouxesse essas chaves de interpretação, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir nos textos do Evangelho e interpretá-lo corretamente, com as chaves que a doutrina espírita traz. E o que são essas chaves? A doutrina espírita nos traz as leis que regem a vida espiritual e a relação que há entre a vida espiritual e a vida material. Leis que regem o processo evolutivo dos seres. Leis que explicam por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Então, quando eu leio um texto bíblico com essas leis como base de interpretação, o texto se amplia. Porque na questão 627, Kardec faz essa pergunta. Mas se Jesus já ensinou tudo, porque na 625, os Espíritos dizem que Ele é o nosso modelo e guia, e que Ele trouxe toda a lei de Deus. Então, se Ele fez tudo isso, para que serve o Espiritismo? Porque Jesus falava a miúde, conforme a época e por parábolas. Faz-se necessário agora que seja interpretado e entendido para todos, para que ninguém interprete o texto ao sabor de suas paixões. Porque infelizmente foi isso que nós fizemos. Nós corrompemos o texto bíblico para que os nossos interesses mesquinhos fossem satisfeitos, aprisionando almas. E a doutrina espírita vem também libertar isso. Mas isso não é o principal. Eu trago Emmanuel no livro O Consolador, questão 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Essa pergunta. Emmanuel responde: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, um é a teoria, o outro é a prática. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, para que interpretar o Evangelho à luz da doutrina espírita? Para que nós possamos viver o Evangelho no dia a dia. Esse é o principal, e é para isso que a gente entra num ventre materno e vive uma vida material. Esse é o objetivo de nós termos uma mãe. Esse é o objetivo da encarnação, né? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, que trata dos mansos e pacíficos, um espírito vai dizer assim: cada época é marcada por seu vício e sua virtude, que pode a salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Sim, nós devemos estudar, nós devemos buscar compreender as coisas, nós devemos buscar entender a vida, compreender o que é certo e o que é errado. Sim. Então essa é uma virtude, é a nossa virtude. Mas o seu vício é a indiferença moral. E aí os espíritos vão conceituar a moral lá na lei de adoração, a primeira lei da terceira parte dos espíritos, como a regra de bem proceder. Então, quando o espírito diz que nós temos uma indiferença pela moral, ele está dizendo o seguinte: vocês não estão muito preocupados em bem proceder. E essa mulher com fluxo de sangue, ela vai nos mostrar o caminho para bem proceder. Por isso a gente vai falar dessa passagem. Então, eu vou ler a passagem
está aqui no Evangelho de Lucas. Na verdade, essa passagem está em Mateus 9, 20 a 22, em Marcos 5, 25 a 34 e em Lucas 8, 40 a 56. Então, eu vou ler o de Lucas, mas eu vou pegar elementos também de Marcos e Mateus para a gente poder interpretar. Eu estou usando a tradução do Haroldo Dutra Dias. Então, vamos lá. Antes da passagem especificamente da mulher com fluxo de sangue, tem uma outra passagem que ela é ao redor dessa, eu vou ler porque é importante para a interpretação. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prosternando-se junto a seus pés, convidou-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela está morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz. E depois veio uma pessoa e falou para Jairo assim: Jairo, tua filha morreu, deixa o mestre. E Jesus fala: não, ela não morreu, ela só dorme. E aí o texto diz que todos zombaram de Jesus. E Jesus foi na casa de Jairo e traz a menina de novo à vida. E todos se maravilhavam. Então é um texto muito interessante, cheio de símbolos. Tem muito símbolo aqui que a gente vai tentar interpretar, né? Deixando claro, né, que o Emmanuel ele vai falar que ele foi uma vez num estudo do Evangelho nas altas esferas da vida. Esse é um outro ponto, né? Se o espírito evoluído estuda o Evangelho, quem dirá nós? E ele se sentia um crocodilo lá. Então, se Emmanuel, né, se sentia um crocodilo, quem imagina eu? Então, entendo que essa interpretação, óbvio que eu usei as interpretações de Emmanuel, não é a única interpretação. É uma acanhada interpretação que eu espero ter um mínimo de coerência. Então a gente começa lá em Lucas 8,42, uma multidão que sufocava Jesus. O que é isso, né? E vocês vejam que Jesus sempre estava rodeado por multidões nas passagens do Evangelho. Só que assim, se a gente for interpretar isso aqui, o que pode ser isso? É aqueles de nós que estamos sempre ao redor de Jesus, adorando Ele, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que os ensinos de Jesus são a coisa mais bonita que existe. Então você fala muito de Jesus, você fica olhando para Ele, rodeando Ele, mas ao mesmo tempo o texto fala que a gente sufoca Jesus, que a gente espreme Jesus. É aqueles de nós que ainda vê Jesus como aquele gênio da lâmpada que serve para resolver os nossos problemas. Que a gente chega para Jesus e fala assim: Jesus, estou com um problema aqui. A gente fica à distância dele. Resolve meu problema. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. Resolve o meu problema. E aí, quando ele resolve o nosso problema, a gente se afasta dele. Então essa turba que o rodeia, que sufoca Jesus,
que espreme Jesus, somos aqueles de nós que veem Jesus simplesmente como alguém para resolver os nossos problemas. Como uma criança mimada que grita, que esperneia, que pede, às vezes sem merecimento, às vezes sem razão de ser, simplesmente para satisfazer alguma necessidade própria, sem pensar no real motivo do que Jesus tem para nos dar, do que Ele tem para nos dar. E reparem que essa turba que aperta Jesus, que sufoca Jesus, não tira nada dele. Diferente dessa mulher, que quando toca na orla de Jesus, ele percebe que sai algo dele. Então, enquanto nós continuarmos à distância de Jesus, nós não vamos tirar nada verdadeiro dele. E isso aqui é um prelúdio, tudo isso é um prelúdio do final, quando Jesus é ovacionado na entrada em Jerusalém, quando todos o recebem como rei e depois escolhem Barrabás. Então a gente ovaciona Jesus, a gente acha que ele é muito importante, mas na nossa vida diária nós escolhemos seguir Barrabás, ao invés de seguir Jesus. Quem que é Barrabás? Barrabás é o símbolo das imperfeições materiais, das imperfeições, das ilusões da matéria. Então, eu acho muito bonito o perdão, mas quando alguém me ofende, eu não perdoo. Eu escolho Barrabás. Eu acho muito bonito orar pelos que nos perseguem e caluniam, mas quando alguém me persegue e calunia, eu não oro. Eu desejo que aquela pessoa sofra algo de ruim. Então, hoje, talvez nós estejamos nessa posição. E o convite dessa mulher é outro. E aí lá no texto de Mateus 9:21, olha que bonito. Ela dizia para si mesma: se somente tocar da sua veste, serei curada. Então esse é o primeiro passo. Então nós estamos lá na turba, querendo que Jesus resolva os nossos problemas, simplesmente para que a nossa vida material seja boa. Qual que é o primeiro passo que essa mulher faz? Ela olha para Jesus e vê que Jesus pode curar. O primeiro passo para que nós aproveitemos a encarnação, para que nós possamos realmente sair de uma encarnação melhor do que entramos, é tendo a certeza de que o que Jesus nos ensina é o melhor caminho, é o que vai nos curar. Então, a primeira questão para cada um de nós pensar hoje aqui: nós cremos nisso? Nós cremos que quando Jesus fala, perdoe, a gente crê que isso vai nos curar? Quando Jesus fala, ore pelos que te perseguem, a gente crê que isso vai nos curar? Ou a gente está simplesmente pensando assim, Jesus está sendo incoerente, imagina, como é que eu posso orar por quem está me perseguindo? Então esse é o primeiro passo. Essa é a primeira disposição que nós temos que ter. Aceitar e entender que tudo que Jesus falou, viveu, é para o nosso bem, numa ótica espiritual, porque com certeza vai contrariar muita coisa dos interesses materiais que nós temos. Vai. Mas aí o que nós queremos, né? Nós estamos aqui para usufruir da vida material ou nós estamos aqui para nos transformar em espíritos melhores? E Jesus vai falar assim em João 10:1-22. Eu sou a porta das ovelhas. Quem por mim entra será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Que mais que a ovelha quer do que uma pastagem verdejante, né?
E o que nós buscamos, senão paz, amor, paz de consciência. Então, Jesus vem trazer isso para nós. E lá em Marcos 5, 27, ela fala assim, o texto fala, ouviu falar de Jesus. Então veja que importante, né? Essa mulher que estava com sangramento de fluxo, com fluxo de sangue há 12 anos. Alguém falou de Jesus para ela. Como está o nosso dizer de Jesus onde estamos? Onde vamos? Nós estamos falando de Jesus? Ou nós temos vergonha de falar de Jesus? Não, porque se eu falar de Jesus no meu trabalho, vai dar problema. Eu não posso falar de Jesus no meu trabalho. Se eu falar de Jesus para o meu chefe, talvez ele não queira mais que eu trabalhe lá. Se eu falar de Jesus para os meus amigos, vai parecer, né, que eu sou aquele crente careta, né? Aquela pessoa que não é muito inteligente. Porque quem crê nessas coisas de Jesus não é muito inteligente. Então, e às vezes aquela pessoa que está ali está precisando de Jesus, está precisando ouvir os ensinamentos de Jesus. E a gente conhece os ensinamentos de Jesus e não fala. Então essa mulher, ela ouviu os ensinamentos de Jesus. E por isso ela foi até ele. Então às vezes há pessoas ao nosso redor que está precisando de Jesus, que não conhece Jesus. Por que a gente não fala dele? Porque a gente tem vergonha dele? Porque a gente tem medo de perder um benefício material? Ou de ser taxado como isso ou aquilo? O texto diz que zombaram de Jesus. Mas Jesus mesmo assim foi lá e trouxe a menina de volta à vida. Mostrando que Jesus não está muito preocupado com o que falam dele, mas está preocupado com o que o Pai pede para ele. Então, o mundo precisa de Jesus, gente. Nós precisamos de Jesus. E aqueles de nós que já conhecemos um pouco, vamos falar de Jesus para aqueles que nos rodeiam. Esse é um outro ponto para a gente considerar que esse texto nos traz. E agora vamos falar da mulher, que é a nossa personagem central, né? Mulher com sangramento. Então ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. O texto deixa bem claro. E vamos lembrar aqui. A Talita, filha de Jairo, tinha 12 anos. E essa mulher estava com fluxo de sangue há 12 anos. Então, tem alguma coisa aqui. Os textos do Velho Testamento e do Novo Testamento têm muitos símbolos. Muitos símbolos. Na questão 627 deixa claro isso. O que o sangue representa para aquela cultura em que Jesus viveu? O sangue representa a vida. A vida está no sangue. Lembra quando Jesus fala assim: eis o meu sangue, bebei? Aí a gente lê aquilo e a gente fala: meu Deus do céu, Jesus quer que eu tome do sangue dele, é isso? Mas o que é sangue? Vida. É como se Jesus estivesse falando assim: eis aqui minha vida, bebei da minha vida, viva a vida como eu vivi. É isso que quis dizer Jesus na última ceia para os apóstolos e para todos nós. Viva a vida que eu vivi. E essa mulher estava perdendo sangue. Então, ao invés do sangue da vida ficar dentro do corpo e cumprir o seu papel no corpo, ele estava sendo desperdiçado. Então, esse é um símbolo daquele ser que vem para a encarnação e desperdiça a encarnação. E não utiliza a oportunidade da encarnação para se elevar espiritualmente, para adquirir virtudes, para se transformar,
para ser mais parecido com Jesus, mas ele simplesmente vive a vida material, nas ilusões da matéria, buscando as questões materiais. Então ele está desperdiçando a oportunidade. Então essa é uma das interpretações possíveis para esse fluxo de sangue. Então ele está perdendo vida. E os espíritos vão falar do completista, né? Quem que é o completista? É o espírito que chega na vida espiritual e cumpriu o que foi programado. E André Luiz vai dizer que isso é raro na Terra. Porque nós chegamos aqui e nos perdemos nas ilusões do mundo. Mas uma outra interpretação também é que esse fluxo de sangue são as nossas imperfeições. São os vícios que cada um de nós exterioriza pelas nossas ações, mas não só pelas nossas ações, porque lá no capítulo 14 do livro A Gênese, os Espíritos vão falar dos fluidos. Todos nós estamos envoltos no fluido cósmico universal, que é o hausto de Deus, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então é como se Deus respirasse e soltasse o fluido cósmico. Obviamente que é uma metáfora, porque essas coisas a gente não consegue entender direito, então tem que usar metáforas. Então está aqui fluido cósmico, nós temos o nosso sentimento e os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos eles estão carregados com os nossos sentimentos. Se eu estou com raiva, eu penso, esse pensamento está carregado de raiva, e eu vou modificar o fluido cósmico que está ao nosso redor. Eu vou criar uma aura de raiva. Aí alguém chega perto da gente e se sente mal. Ou ao contrário, se eu estou com sentimentos de amor, de perdão, de caridade, eu exteriorizo isso e as pessoas se sentem bem ao nosso redor. Então, o fluxo de sangue representa a nossa aura. A aura de um espírito imperfeito. A aura de um espírito ainda vicioso. A aura de um espírito que ainda está nesse processo de aperfeiçoamento. Então, essa mulher, ela é um símbolo daqueles espíritos imperfeitos que estão na jornada do processo evolutivo. São aqueles espíritos que ainda estão desperdiçando as oportunidades da vida e precisam de Jesus. Por isso que ela precisa que Jesus cure ela. Porque ela ainda não consegue viver como Jesus viveu. Então ela precisa olhar para Jesus. Ela precisa ter a referência de Jesus. Porque por si só ela não consegue ainda. Daí a importância de Jesus. E por isso que os nossos irmãos evangélicos falam assim, que Jesus salva. E a gente dá risada deles. Mas é a mais pura verdade. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos de Jesus. Por isso que ele veio, inclusive. Porque eu preciso, na hora que eu estou naquela dúvida do que fazer, eu preciso ter uma referência. Eu preciso ter essa referência que é Jesus. Mas será que eu vou perdoar mesmo? Mas olha o que ela fez para mim. Olha o que ele fez para mim. O que a minha situação espiritual me diz? Não perdoe. Se afaste. Porque nós somos imperfeitos. Aí vem Jesus e diz assim, perdoe 70 vezes 7, com a sua autoridade moral. E a gente tem Jesus como referência. E aí a gente luta contra nós mesmos. E aqueles de nós que conseguem perdoar, vence a si mesmo e dá um passo adiante. Nós precisamos de Jesus. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. E aqui tem uma característica cultural da época para a gente entender. Gente, é o seguinte. Quando a mulher estava menstruada, ela era tida como impura. O marido não podia chegar perto, ninguém podia chegar perto.
Era uma questão cultural. Nós não vamos julgar, nem criticar, nem nada, mas é o que era posto. Você já imaginou essa mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos? Ou seja, ela ficou 12 anos sendo tida como impura. Essa mulher não tinha companhia. Ninguém chegava perto dela. Todos destratavam ela. Vocês já imaginaram a solidão que essa mulher viveu? E aqui tem um ponto interessante. Qual é a raiz de todos os vícios? Segundo a doutrina espírita, o egoísmo. Eu penso só em mim, eu quero as coisas só para mim, só eu, só eu, só eu. O espírito que é egoísta e vive o egoísmo, o que ele faz? Ele só pensa nele. Então ele afasta as pessoas dele. Porque quem quer conviver com uma pessoa que só pensa em si? Que só quer as coisas para ela? E aí o que vai acontecendo com esse espírito? Ele vai ficando sozinho. Ele vai se isolando das outras pessoas. E ele vai sentindo uma solidão. Ele vai se sentindo sozinho. Porque ele quer tanto ficar com ele mesmo, ele pensa tanto em si mesmo, que a vida dá para ele o que ele quer. E ele fica sozinho. Mas ao mesmo tempo que o vício causa isso, ele em si próprio traz o remédio. Porque a pessoa passa a sentir uma solidão tão grande. Um desejo de afeto, um desejo de satisfazer essa sua solidão, de curar a solidão. Que o vício, quando chega num ponto, ele mesmo leva a pessoa a buscar o remédio. Então ela, pela necessidade de ser amada, pela necessidade de conviver, ela busca. E ela, nessa busca, vai tendo que se curar. Então essa mulher, ela entrou numa solidão tão grande que ela foi buscar Jesus. Esse foi o impulso. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela sentiu que ele podia curar ela e ela foi atrás dele. E o texto fala que ela gastou tudo com médicos. Então veja, essa solidão. Ela queria ser curada. O que ela fez? Ela foi buscar na medicina a cura. Aqui ele não está falando de medicina de médico. Ela foi buscar a cura onde? Na matéria. Porque nesse termo, a medicina convencional, ela está dizendo assim, as coisas do mundo, as coisas da matéria. E quando nós sentimos solidão, quando nós sentimos um vazio dentro de nós, o que a gente faz, gente? A gente vai para o shopping comprar alguma coisa, porque eu comprando uma blusa nova eu vou ficar bem. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer uma viagem, eu faço um procedimento estético para eu me sentir melhor. Fora. É buscar no mundo o que o mundo não pode dar. E é isso que a nossa sociedade está fazendo. Nós estamos num vazio existencial, os casos de depressão crescendo, casos de ansiedade crescendo, síndrome do pânico, ninguém consegue dormir direito. E o que a gente faz? A gente vai para a rede social e posta uma foto bonita. Para que as pessoas me curtam, para que eu me sinta bem. E o vazio existencial só cresce. Porque o texto de Mateus vai dizer que ela só piorava. Quanto mais ela buscava os médicos, mais ela piorava. Porque o espírito que busca na matéria a satisfação de uma ânsia, de uma sede, de uma fome que só Deus pode dar, saciar, ele vai se afundar cada vez mais. Joana fala assim, é matar a sede com água do mar.
não vai dar certo. E aí Jesus fala para a mulher samaritana, o que ele fala para a mulher samaritana? Eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. Então Jesus está falando de sede material. Jesus está falando que ele tem uma água que vai saciar a nossa sede do Espírito. E aí ele fala assim, é como se uma cascata crescesse dentro de você. É o amor de Deus. É o Espírito que já se identifica com Deus e sente o amor dele. E aí, o que acontece na vida material passa a ter menos importância. Porque, gente, lá no capítulo 9, sabe o que a doutrina espírita fala para quem está sofrendo? Está lá. A dor é uma bênção que Deus manda a seus eleitos. Você está sofrendo? A dor é uma bênção que Deus manda a seus eleitos. A dor é uma bênção. Mas é uma bênção para quem sabe sofrer. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não é qualquer aflito que é bem-aventurado. É o aflito que sabe sofrer, com obediência e resignação. Então nós temos que parar de buscar no mundo o que ele não pode dar. Não adianta fugir de si mesmo no mundo. As coisas materiais não vão resolver o vazio existencial que nós temos. Porque é só Deus que resolve isso. E ela estava sangrando há 12 anos. Então vamos lá. Talita tinha 12 anos. Ela estava sofrendo com fluxo de sangue há 12 anos. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Quantas tribos o povo de Israel tinha? 12. Quantos anos Jesus foi no templo a primeira vez conversar com os sacerdotes? 12 anos. Lá no texto de Apocalipse diz assim, que os salvos, os eleitos, eram 144 mil. Se eu pegar 144 mil e dividir por 12 mil, dá 12. Coincidência, será? O que o número 12 representa? A humanidade. O número 12 do Velho Testamento e Novo Testamento representa a humanidade. Por isso 12 apóstolos, por isso 12 tribos de Israel. Por isso Jesus vai ao templo aos 12 anos, porque ele queria mostrar que a sua mensagem era para a humanidade inteira. E aí lá no Apocalipse, a gente lê 144 mil, a gente pensa assim, meu Deus, mas tem 8 bilhões de encarnados. Aí o Emmanuel vai falar no livro Roteiro que existem 2 bilhões de espíritos que evoluem na Terra. Aí a gente pensa, mas só 144 vão ser salvos? Mas você está lendo o símbolo ou você vai interpretar o símbolo? Porque Jesus fala lá em João 6,39, todas as ovelhas que o Pai me confiou serão salvas. Todas as ovelhas que o Pai me confiou serão salvas. Vamos usar o Espiritismo para interpretar? Jesus fala assim, logo depois ele diz assim, e eu as ressuscitarei no último dia. Não parece uma coisa de louco isso aqui? Como assim ressuscitar? Aí tem uma pergunta dos Espíritos que fala assim, que se torna o Espírito após sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro Espírito. Jesus está falando que vai salvar a gente amanhã? Ele está dizendo que ele vai transformar todos nós em Espíritos puros. É isso que ele está dizendo. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou superar ela. Eu vou transformar todos os espíritos que evoluem na Terra em espíritos puros.
Essa é a promessa. Todos nós seremos puros. A questão é de tempo e o quanto a gente quer sofrer para chegar lá. Então essa mulher, esse espírito, esse ser, essa personagem, ela representa todos nós. Espíritos imperfeitos que evoluem na Terra. Por isso eu escolhi essa passagem. Porque essa mulher, ela é para nós um símbolo de um ser que está em sofrimento, que está em solidão, que tem um vazio existencial. E que por enquanto tentou resolver isso com as coisas do mundo. E não está resolvendo. Está piorando. Aí esse espírito ouve falar de Jesus. E todos nós ouvimos falar de Jesus. Só que a gente vê aquela turba em volta de Jesus e a gente sente medo de ir lá. Porque, gente, ela era impura. Vocês acham que ela podia sair da casa dela e andar por ali tranquilamente? Era como se fosse uma leprosa. Então, olha a coragem dessa mulher. Ela enfrentou essa questão social e foi atrás de Jesus. Porque ela acreditava que ele podia curar. E aí, ela aproximou-se por trás. Então ela não teve nem coragem de ir para frente, na frente de Jesus. Ela foi por trás de Jesus e tocou na orla de Jesus. E aí aquela multidão, então olha o esforço dela, ter que passar pela multidão para chegar até Jesus. O que é essa multidão? Senão as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, os nossos vícios, as ideologias que a gente põe na cabeça. É tudo que é contrário aos ensinamentos de Jesus. É tudo que nos afasta de Jesus. Então nós precisamos vencer tudo isso. Cada um de nós aqui tem dentro de si vícios, imperfeições, pensamentos que foram construídos ao longo de milênios, em várias encarnações. Então, para você chegar perto de Jesus, você vai ter que passar por tudo isso. Você vai ter que vencer tudo isso e começar a viver como Jesus vive. Vai doer. Por isso que a dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. Vai doer. Vai gerar sofrimento. Vai gerar choro. Vai gerar aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz para nós. Então, tenhamos bom ânimo em vencermos a nós mesmos. Tenhamos bom ânimo nessa luta, que é o bom combate, segundo Paulo. Lutei o bom combate, ele fala. Mas vai ler a obra Paulo Estevam para ver o que ele passou, para ser transformado. Então não há milagre, gente, não há milagre. Você não vai acordar um dia espírito puro. Não vai. Você vai ter que construir isso. Então nós precisamos sair de nós mesmos e ir de encontro a Jesus. Então essa multidão representa o apego à matéria, principalmente. Esse apego que nós temos ainda às coisas do mundo. Essa preocupação que a gente tem exagerada com as coisas do mundo. E aí vem o ponto máximo, aí tocou na orla da sua veste. E imediatamente foi curado. Então vejam que bonito isso aqui. O que o Haroldo vai colocar
porque ele coloca umas notinhas, né, de rodapé, e ele diz assim: a orla da veste, orla, borda ou franja das vestes. Então naquela época o pessoal usava túnica, né, e tinha uma orla em volta da túnica de algumas pessoas, não todos. Então na orla ou borda das vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul púrpura. Trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos, 619 segundo Maimônides. Deste modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores da Torá. Qual que é o símbolo que está por trás da orla da veste de Jesus? O que vai fazer a gente ser curado? Cumprir a lei de Deus. Então, todo esse esforço é um símbolo do esforço daquela mulher para começar a cumprir a lei de Deus. E aqui eu queria rapidamente, porque não vai dar para esgotar, mas rapidamente, vamos tentar transformar isso em termos práticos, para não ficar muito teórico. Então nós somos espíritos imperfeitos, com vícios, imperfeições, apego à matéria. Nós ouvimos falar de Jesus, a gente quer se aproximar de Jesus, a gente tem que passar por cima de tudo isso, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Aí a gente encosta na veste de Jesus. O que é isso? Como que isso é em termos práticos? Lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo vai falar o seguinte: gravitar para a unidade divina, este é o objetivo da criação. Então qual é o objetivo da criação? Gravitar em torno de Deus, né? Eu e o Pai somos um, é ser um com o Pai. 3 coisas são necessárias: justiça, ciência e amor. Ciência no sentido de sabedoria, de conhecimento aplicado. Muito bem, aí a gente vai. Justiça. O que é justiça, né? Direitos e deveres iguais para todos. O que atrapalha o cumprimento da justiça? Um terminho aqui que os espíritos vão chamar de interesse pessoal. Então está lá na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então qual que é o nosso problema? O espírito imperfeito, ele não tem virtudes desenvolvidas. Ele precisa desenvolver as virtudes. Então aí o espírito fala, tá bom, qual que é a mais meritória de todas as virtudes? Daí ele vai falar aqui: sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem interesse oculto. Então, primeiro passo nesse esforço. E eu não estou falando que isso vai ser em uma vida, tá? Eu estou falando que esse é o objetivo. A gente tem que acabar com o nosso interesse pessoal. Ah, mas eu não posso ter interesse? Pode. Teus interesses têm que ser igual aos do Pai. Porque enquanto você tiver interesse pessoal, a justiça não vai ser feita, porque você vai querer coisas mais pro teu lado do que pro próximo. E aí, olha só, é tão importante isso, que tem a questão 895. Há a parte dos defeitos e dos vícios. Ou seja, imagina um espírito que não tem mais vício, não tem mais defeito. Qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Meu Deus do céu. Agora complicou. Essa é a característica do espírito bom, uma escala espírita, né? O espírito bom, ele já não tem vício, mas ele tem interesse pessoal. O que faz o espírito virar espírito puro? Quando ele não tem mais interesse pessoal. O seu interesse está alinhado ao interesse de Deus. Aí ele se une a Deus e vai viver a vida eterna no seio de Deus,
como está lá, né, poeticamente no Livro dos Espíritos. A dor é uma bênção que Deus manda a seus eleitos. Qual é a maior dor que a gente passa? Sacrificar o nosso interesse pessoal. Por que eu me ofendo quando alguém faz uma coisa comigo? É porque o que ele fez? Ou é porque aquilo está ferindo algum interesse pessoal meu? Por isso que a dor é proporcional ao tamanho do orgulho, ao tamanho do egoísmo. É fácil isso aqui? Não. Mas é a meta. A gente está aqui para falar de meta, né? A gente está aqui para falar o que precisa ser feito. Sacrificar o interesse pessoal. Para isso, tem uma coisa muito importante que também a gente não gosta. Questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Então a gente está assustado aqui. Nossa, para eu virar espírito, eu preciso, né, acabar com o interesse pessoal para virar espírito puro. Aí os espíritos falam, depende do espírito fazer isso? Está na nossa mão isso ou não? Certamente está na nossa mão. Duas coisas são necessárias: querer e submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque enquanto eu tiver interesse pessoal, a minha vontade vai ser diferente da de Deus. Então eu vou ter que me esforçar para me submeter à vontade de Deus. É o esforço para atravessar a multidão. Deus fala assim, perdoe. Aí você fala assim, mas eu não quero perdoar. Aí os espíritos falam assim, você quer evoluir mais rápido? Perdoe. Entendeu? Então Jesus pegou as vontades de Deus e traduziu numa vida prática, para você chegar mais rápido à perfeição. Esse é o pilar da ciência. Por quê? Porque tem uma... esqueci o número da pergunta. Cadê? Depois eu acho, não está aqui. Eu não sei de cabeça. Acho que é 115, se não me engano. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Quanto mais submisso eu for à vontade de Deus, mais Ele me ensina a verdade, e mais rapidamente eu chego à perfeição. Então eu preciso quebrar o interesse pessoal para cumprir o pilar da justiça. Eu preciso ter obediência a Deus para cumprir o pilar da ciência. Porque quem nos ensina tudo é Deus. Mas basta isso? Faltou um pilar, né? Basta eu sacrificar o interesse pessoal e ser obediência a Deus? Não. Preciso do pilar amor. O que é o amor na prática? Fora da... não há salvação. Fora da caridade não há salvação. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus. Ó Jesus aqui, nossa referência. Porquanto praticariam também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então eu posso não ter interesse pessoal e eu posso ainda não ser justo, se eu não praticar o amor. E aí, 886, né, famosa questão 886. O que é caridade? Segundo Jesus. Benevolência para com todos, fazer o bem para todo mundo, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando eu olho alguém, eu tento buscar só as coisas boas, né? Sem indulgência. E eu perdoo as ofensas. Sacrifício do interesse pessoal, obediência a Deus e prática da caridade.
É isso que essa mulher fez, por isso que ela foi curada. Claro, né? De novo, o texto ele mostra uma passagem ali. Mas vamos tirar o espírito da letra? Esse é o processo evolutivo do ser. Ah, Marcelo, mas vai demorar. Vai demorar, depende do tempo que a gente quiser. Você está disposto a isso aqui? Está disposto a vencer a si mesmo? A atravessar a turba, a encostar na versa de Jesus? Entendeu a cruz agora? Entendeu a cruz de Jesus? Jesus na cruz fez tudo isso aqui. Sacrificou o interesse dele. Obedeceu a Deus. E fez a caridade. Ele fez aquilo pelo bem de todos nós. Foi indulgente com as pessoas que ele olhou, né? Tentou olhar o lado bom das coisas ali e perdoou. Entendeu a cruz agora? Entendeu o símbolo da cruz? Por isso que Jesus foi para a cruz. E por isso que ele fala assim: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. Sacrifique seu interesse pessoal, obedeça a Deus e pratique a caridade. E só para encerrar, o que Jesus fala para a mulher? Filha, anima-te, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé, né? E olha o que os Espíritos vão falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé transporta montanhas. A fé é humana ou divina. Conforme o homem aplica suas faculdades às satisfações das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Porque ele vai falar que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de se atingir um determinado fim. Então a fé é aquela certeza: não, eu vou conseguir fazer isso. Aí você pode aplicar isso nas coisas do mundo, ou você pode aplicar isso nas coisas do Espírito. Como que se constroem grandes coisas na vida material? Com fé, claro, com certeza. Quem faz grandes coisas, faz porque tem a certeza que vai conseguir. Agora, o convite de Jesus é fazer isso nas coisas do Espírito também. Tem algum problema você construir uma grande coisa na matéria? Nenhum. Inclusive, os Espíritos vão falar lá no Evangelho: não sabei a vossa mão direita o que faz a esquerda. E também na passagem do Mamon, não se pode amar a Deus a Mamon, que as riquezas e as construções materiais são importantes, fazem parte. Precisa de fé para isso. Mas não adianta só fazer isso e não se transformar. Que diga-se o livro Cheguei, né? Que era um grande homem da Federação Espírita Brasileira. Ele, inclusive as obras espíritas, ele, na própria gráfica dele que fez, porque ninguém queria fazer. Mas ele chega lá no mundo espiritual apagado, sem luz. Porque ele fez coisas externas, mas esqueceu de olhar para dentro de si. Irmão Jacó, se não me engano, né? Leiam esse livro, é muito legal, o livro Cheguei. E aí e a nossa amiguinha Thalita? 12 anos, né? Thalita também é um símbolo de todos nós. O que ela estava fazendo? O que todo mundo falava? Morrer. O que é isso? É quando a gente vê um espírito se perdendo, um assassino, um corrupto, um pedófilo. Os espíritos que realmente se afundam, né, no mal, a gente olha: morreu, isso aí não tem nada a fazer. Foi. Aí Jesus fala assim: não morreu não, ele está dormindo. E aí Jesus vai lá e ressuscita.
porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então não importa como você esteja, não importa como eu esteja, não importa o que eu já fiz, não importa a maldade que nós já fizemos. Se a gente quiser, Jesus vai nos ressuscitar. Ele está ali esperando. E a gente vai querer. Todo mundo vai querer. Porque essa sede não vai parar enquanto a gente não buscar a fonte. Então nós estamos passando pela transição planetária. E todos nós estamos sofrendo. Eu tenho certeza que se a gente conversar aqui, todos nós aqui estamos sofrendo. Uns mais, outros menos. Mas vamos ultrapassar essa turba e chegar e encostar na orla de Jesus. Porque ele sentiu que saiu a virtude, né? Porque aquele que o busca nessa intenção, ele vai mandar o socorro. Porque ele está cuidando de cada um de nós, individualmente. Então, essa história é muito bonita. É a história de um espírito imperfeito que se tornou um espírito puro, porque cumpriu os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos imitar essa mulher e aproveitar a encarnação que Deus nos deu para dar os primeiros passos nessa direção. Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe. Nossos agradecimentos ao Marcelo por ter aquecido o nosso convite e também pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, que nos sirva de reflexão para a nossa semana. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, trabalhador aqui da Cefam. O Marcelo Matos é também o expositor do nosso programa no canal do YouTube da Cefam, que é Refletindo Kardec, que é postado todas as sextas-feiras às 19 horas, sempre com tema novo a respeito das obras de Kardec. Então, fica o nosso convite também para que prestigiem e assistam os posts que são colocados no YouTube. Ele é colocado na sexta-feira, mas ele permanece, pode ser visto a qualquer momento. Então, fica o nosso convite para acompanharmos a palestra do Marcelo e também os posts do Refletindo Kardec. Encerrando a nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece, a qual destinamos a todas as mães, as presentes e as ausentes. A minha veio mais cedo para me esperar e já voltou para me esperar no plano espiritual. Então também a minha prece, a minha mãe e a mãe de todos os aqui presentes e os que nos acompanham pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.